Finalmente minha conta do level 325 do LoL vai valer pra alguma coisa. Porque hoje eu vou juntar mais de 9 anos jogando LoL em uma análise da obra mais incrível que a gente recebeu nos últimos anos. Isso mesmo, meu consagrado, preparem as suas runas e magias invocadores e coloquem uma Ard no rio, pelo amor de Deus. Porque hoje a gente vai conhecer mais sobre os mundos fantásticos, magias arcanas, indo da dimensão dos Yordles até a mais tenebrosa profundeza do vazio, para conhecer mais a magia de Arcane e da arte de League of Legends. Se fosse para descrever Arcane, uma palavra seria a conclusão. A conclusão de um desejo de uma comunidade que existia há tanto tempo por um anime de LoL, que vê os números de visualização não é nem um pouco impressionante. Porque tanto as músicas animadas, quanto nos eventos dentro do jogo, histórias escritas e audiodramas sempre foram um caminho explorado pela Riot. Tanto por diferentes caminhos para explorar o universo em que o jogo se passa. Porque isso, além de deixar a comunidade mais envolvida, pensando e falando sobre o jogo, também cria uma identificação maior sobre os personagens existentes dentro e fora dos campos de batalha. Tanto que Legends of Runeterra, ou LoL de carta, é baseado muito na lore do jogo, trazendo mais cartas e artes de outras figuras importantes que existem nesse mundo. Então, até mesmo a gente olhar pela ótica se a série é canônica ou não para toda a história, eu acredito que não é tão importante agora, por justamente essas mudanças que o jogo está aberto em fazer e experimentar. Tanto que o último evento que a gente teve, que era para ser o grandioso, tanto para a história quanto para o mercado de skins no jogo, no caso da Ilha das Sombras, não foi nem um pouco bem recebido pela comunidade, pela qualidade bem duvidosa, por assim dizer. Mas esse é um dos pontos que o LoL realmente errou muito e que Arcane agora tá acertando perfeitamente, ouvindo a comunidade do jogo. Então, quando a gente passa os jogos para as telas de streaming, a gente precisa buscar definir o roteiro e principalmente quais histórias o seriado vai abordar. O jogo World of Warcraft tentou passar muito bem a sua história pro cinema, mas não teve um recebimento tão bom pelo público. Tá, mas por que isso? Faz sentido a mesma coisa do evento frustrado e qualquer outro lançamento de filme e jogo que já aconteceu antes. E também não foi bem recebido, o que acaba sendo a grande maioria. Porque os filmes não levam a sério o que a história anterior criou. Por exemplo, qual que é a necessidade do filme do WoW colocarmos um romance principal na narrativa? Aí é que tá, não precisaria. Porque se você planeja criar os fundamentos de um universo para outros filmes de uma série já consolidada, você precisa explicar a narrativa novamente, só com detalhes em pontos importantes, mas não ficar mudando o núcleo da história e de foco narrativo a cada arco, fazendo mais ruído pro público novo e deixando muito detalhe de lado, como o WoW fez. Então Arcane te apresenta já os personagens chaves da narrativa, inserindo eles na história do mundo de um jeito orgânico, sem forçar conexões românticas desnecessárias que fogem do núcleo narrativo. Então o romance entre Jace e Mel e a construção de um casal como Vi e Caitlyn fazer sentido para a história, principalmente por ajudar a criar um público que já conhece grande parte desses personagens e uma conexão mais profunda e duradoura. Porque assim você consegue criar uma intimidade e fortalecer um laço e também dificultar algumas escolhas que o personagem vão precisar fazer dentro da história. E a gente vê esse exemplo de diferentes escolhas acontecendo mais pro fim da temporada, onde Vi volta para ajudar a Caitlyn, que tá caída. Isso ajuda a manipular você que tá vendo, porque sabe o peso que as consequências vão ter dentro de todo o contexto narrativo, por também estarem funcionando como uma cascata, saindo do conselho de Piltover e afetando até a viela mais escondida de Zaun, fazendo com que Noxus busque colocar mais pressão nos resultados técnicos que a tecnologia desenvolvida pelo Hextech apresenta. Então, muito além de decisões que afetem o núcleo narrativo, são estruturas que vão moldando o contexto geopolítico desse mundo imaginário, permitindo aos fãs e membros da comunidade pensarem quais histórias acontecem em paralelo e como que isso afeta as relações de outras regiões e de outros personagens do jogo. Por exemplo, o primeiro mago que apareceu salvando Jace na abertura do seriado é o Ryze, a Mel, é a LeBlanc infiltrada no conselho de Piltover para fazer as vontades de Noxus, ou para onde que essa história vai levar a gente daqui para frente? São justamente perguntas assim que começam a ser construídas por uma comunidade que é levada a sério pela animação do próprio jogo, porque não é algo feito para agradar um público que não consome LoL de alguma maneira, mas sim para encantar quem já conhece e busca se interessar mais por esse mundo incrível e mágico que existe em meio às runas, magias e duelos intensos nas planícies e montanhas de Valoran. Mas para chegar a um bom resultado assim, não foi uma semana que isso tudo foi montado, criado e resolvido. Aqui que a gente volta pro início do porquê Arcane é uma conclusão. Porque é uma estrutura narrativa testada e criada desde os primeiros clipes animados de música que deram muito certo e que só deixou a comunidade mais sedenta por mais coisas desse mundo mágico e que foi começando a ser desenvolvido em escolhas artísticas com apresentações de campeões e literalmente na criação de um jogo novo, no caso Valorant ou LoL de tiro, em que o estilo utilizado para a construção das animações e dos personagens amadureceu com a criação do jogo. Então você vai ver a mesma técnica utilizada na engine do jogo sendo utilizada na animação, com personagens texturizados e pintados à mão em um ambiente com uma resolução muito maior e que precisa de uma qualidade constante, por ser um jogo bem mais visual do que o LoL, que não tem uma resolução tão próxima dos personagens, mas que o LoL já tem empregado as mesmas técnicas ao longo de toda a sua história para montar os personagens dentro do jogo, porque isso facilita uma criação estética e principalmente dá resultados rápidos e de qualidade, sem precisar forçar tanto a máquina
e a engine que roda o jogo. Isso permite também que o jogo tenha uma acessibilidade maior por diferentes pessoas em diferentes classes sociais. Então, assim como o jogo foi se desenvolvendo, a lore foi se desenvolvendo também, moldando como que as escolhas artísticas eram feitas. Arcane é uma obra que respeita a comunidade em que surgiu e busca desenvolver essa comunidade para frente, cada vez mais. E é aqui que cada detalhe e cada referência, com cada personagem e iluminação bem descrita, em um mundo que eu e você e tantos outros já conhecemos tão bem, que surge todo o carinho de quem conta e ouve histórias mágicas em Runeterra. É justamente por isso que eu acredito que Arcane é uma obra-prima das animações e dos jogos que vêm para o cinema.